Estamos gravando. Tá bom. Você quer se apresentar então? Seu nome, sua profissão? Ok, o nome é Nduduzo Siba, mas meus pais me chamam uNduduzo, uMadlamini, uMasibalukhulu, uMasembatha Mkhonto, uMfezi Mathemahle, uMdlovu, uMagaduzela, uJama kaSijadu, waphansi esipahleni saNombewu. Eu sou da África do Sul, eu nasci num estado chamado KwaZulu-Natal, que significa terra do povo Zulu. Então, eu sou do povo Zulu, que é minha cultura. Eu sou multiartista, eu faço dança, eu sou professora de dança, eu sou cantora, eu tenho minha banda, eu sou atriz, eu sou modelo, ativista de direitos humanos. Então, tipo, eu tenho um papel bem um pouco grande aqui. É muito difícil contar a história da minha vida, porque é um pacote bem grande, mas a gente vai tentar dar um resumo. 2013, com 25 anos, pronta para casar, cheio de loucura da minha vida, eu decidi, não, eu vou sair do país, que é a África do Sul, para realmente tomar essa decisão se eu vou casar, se eu não vou casar, se vou seguir minha vida, sei lá. Aí, ao chegar aqui no Brasil, o que era para ser um passeio de 2 semanas, virou uma vida de 9 anos, agora eu vou fazer 10 anos ano que vem. Mas uma grande parte dessa história é que eu sou uma sobrevivente desse sistema carcerário brasileiro. Então, quando eu estava aqui em 2013, eu fui preso. Era o artigo 33 e 40, que é tráfico de drogas internacional, né? Então, eu acho que ali começou a vida da Nduduzo Siba. Eu sempre tento sair dessa questão que eu fui preso, porque me segue e não tem saída, mas ao mesmo tempo é um grande motivo para minha existência e da minha vida aqui no Brasil. Então, uma situação bem horrorosa que aconteceu virou tipo, descobrir uma diamante assim dentro de um inferno. Eu fiquei preso quase 4 anos e 6 meses. E aí, quando eu ganhei minha liberdade em 2017, eu pensei que eu estava livre, mas não era minha liberdade, né? Então, eu acho que ali nasceu a Nduduzo Siba ativista, que eu já estava fazendo umas apresentações, tentando se responsabilizar através das novas leis de imigração brasileiro, que me permitia ficar, se regularizar e tudo mais. Só que no papel, nos cartórios, nas escritórios frios, tudo está escrito. Na prática, ninguém faz isso. A prática ainda funciona com as leis de ditadura, as leis que foi baseado na aplicação de escravidez. Para entender a situação jurídica da Duduzo, a gente tem que compreender sobre a lei de imigração do Brasil, né? Que em 2017, finalmente, a gente teve a aprovação dessa lei que revogou o Estatuto dos Estrangeiros, que era uma lei autoritária da época da ditadura militar, né, e que enxergava os imigrantes como uma ameaça à segurança nacional. E a partir de 2017, com a aprovação dessa lei, os imigrantes passam a ser considerados, né, pelo menos juridicamente na lei, como sujeitos de direitos, né, de acordo com a nossa Constituição Federal de 1988. O sistema penitenciário nunca fez nada para mim. Não responsabiliza ninguém, não ajuda ninguém, não reforma ninguém, não reabilita ninguém. Não dá nem ferramentas de quando você sai atrás daquelas grades, você ter uma vida própria ou recomeçar uma vida. Não tem comunidades nem sociedades que acolhem a gente, nem o próprio governo, que é o Estado que coloca a gente lá dentro, né? Então, depois de quantos anos o sistema carcerário brasileiro está em pé, mas não está reformando ninguém, né? Atualmente tem mais de 900 mil pessoas presas. Quantas famílias sofrem isso e vai ter essas pessoas devolvidas pelas nossas sociedades sem nome, sem vida, sem nenhuma menor chance de ser um cidadão de bem, como eles colocam pra gente. Na minha família, todo mundo cantava, então isso eles não vê como uma coisa especial, uma coisa importante, nunca investiram nisso. Até eu nunca pensei que poderia ter uma carreira através da música, muito menos da arte, na área de arte. Só que quando eu estava presa,
foi essas memórias da minha família, de cozinhar na casa da minha mãe, de cantar com meus irmãos e ter alguém que fala, não, faz backing vocal, você não sabe cantar direitinho. Sabe, tudo isso, quando eu estava na prisão, eu comecei a reviver essas memórias para não esquecer quem eu era e também para ter uma coisa que eu queria voltar. Então eu queria sair da prisão vivo para reviver essas memórias com minha família, sabe? Então, grande parte era para cantar para mim mesmo, para tentar tirar essa solidão, essa falta de família, essa falta de afeto, essa falta de acolhimento. Aí eu cantava dentro da prisão. Só que eu cantava e outros educandos gostavam que eu ficasse cantando, né? Aí virou uma cantora dentro da prisão. Até os diretores da prisão decidiram fazer umas atividades com os educandos que era um curso de música, né? Aí a gente teve essa aula de canto com uma professora, Carolina Juarez, que é uma professora da USP. E essa mulher chegou sexta-feira para tirar 2 horas da gente da prisão e a gente realmente viajava dentro da música. Eu acho que ali nasceu a Nduduzo cantora. E da Nduduzo cantora, eu lembro que a professora Carmina chegou e falou assim, um dia eu vou levar vocês, porque a gente era um grupo de 15 mulheres. Ela falou, eu vou levar vocês para cantar numa das grandes universidades de São Paulo, na USP. Eu acho que eu segurei naquelas palavras. Aquilo para mim me deu vida, né? Eu pensei, um dia eu vou me apresentar na USP, um dia eu vou sair daqui, eu vou me apresentar na USP, eu não vou morrer aqui, eu tenho uma coisa para viver. Aí eu saí, ganhei minha liberdade. E, na verdade, eu procurei a professora. Foi a primeira pessoa que eu procurei quando eu ganhei minha liberdade. E ela realmente cumpriu a promessa que ela fez. Porque aqui fora tinha um grupo chamado Mulheres Livres, que é um grupo das mulheres que saíram da PFC, que queria sair dessa vida que era colocado pra gente. Porque quando você passa pelo sistema carcerário, é isso que sua vida vai ser para sempre. Aí a gente começou cantando nas praças, aqui, ali, nas ruas. E realmente a gente recebeu o convite de cantar na EAD, na USP. E eu lembro que a gente chegou lá, todo mundo estava com medo e tinha um monte de pessoas para assistir a gente. Isso foi minha primeira apresentação para o público daquele tamanho. Tinha mais de 150 pessoas. Aí eu cantei e na nossa primeira apresentação o diretor me chamou de novo e falou, olha, eu acho que eu com as alunas a gente conversou, a gente quer que você faz parte do elenco do In Último Canto. Eu realmente recusando deixar essa vida artística que me pegou. Eu me apaixonei pela arte. E eu acho que viver na arte eu vi que não, dá para lutar e eu não vou estar sozinha, né? Porque quando chegou a decreto de expulsão, esse decreto chegou quando eu já estava na peça In Último Canto. Eu já estava cantando, atuando nos vários espaços aqui em São Paulo. E chega esse decreto que eu vou ter que ir embora, quase um ano depois da minha liberdade, e vivendo aqui fora, reconstruindo minha vida do nada. Sem nome, sem dinheiro, sem parentes, sem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu só saí com as roupas, tipo, 3, 4 peças de roupa no colo, né? E hoje eu tenho uma vida incrível, assim. E tudo nasceu dentro da música, dentro do teatro, dentro da arte. Um ano fazendo esses trabalhos, criando uma vida para mim, chegou esse decreto de expulsão. Mas era um decreto. Não era que o juiz assinou que você vai ser expulsa. Era um decreto que chegou depois de um ano. 3 meses para um ano é muito tempo. Aí quando chegou, eu tava tipo, não, gente, peraí, calma. Não tem a nova lei de imigração. Então não posso ser expulsa. Eu tô aqui, eu tô me responsabilizando. Então, como isso funciona? Como funcionam as leis brasileiras? Na lei de imigração, além, né, do amplo direito ao acesso à justiça e também o respeito aos tratados internacionais de direitos humanos, tem um artigo muito importante que abre uma brecha para defender a permanência da Duduzo no Brasil.
né? Então, esse artigo que eu estou falando é o artigo 54 da Lei de Imigração, que diz que no ato da expulsão deve ser considerada a gravidade e as possibilidades, né, no caso, a gravidade do crime cometido pela pessoa imigrante, né, aqui no Brasil, e também deve ser consideradas possibilidades de ressocialização no território nacional. E, né, com base justamente nesse artigo 54 da Lei de Imigração, com base nos direitos previstos na Constituição Federal, foi que a Defensoria Pública da União entrou com uma ação judicial na Justiça Federal para buscar revogar esse decreto expulsório que a Duduzo recebeu do Ministério da Justiça, né? Que é quem tem, digamos, a competência para determinar a expulsão. Aí começou a luta, eu fui na campanha, hashtag Duduzo tem voz, que era mesmo essa tentativa de revogar o decreto de expulsão que estava no meu nome. Então tem que lembrar, na época eu não conhecia absolutamente nada sobre o Brasil, nem político, nem estrutura, nem nada mesmo, né? Aí dentro do teatro eu comecei a entender as coisas sobre o país. Eu comecei a aprender a língua, como falar, como se defender, né? Como entender a vida que eu tô vivendo. Aí eu acho que é ali que nasceu a campanha hashtag Duduzo tem voz. E essa campanha, em 2018, o juiz que julgou reconheceu a nova lei de imigração, reconheceu o trabalho do caminho que a gente fez, porque era uma mobilização de muitas pessoas que acreditam na minha vida, que acreditam na minha arte, que acreditam nas raízes que eu estou trazendo aqui no Brasil, que são tão necessários nesse momento. Aí a gente conseguiu revogar o decreto na primeira instância. Eu consegui minha RNE em 2018, fui para a África do Sul, vi minha família, viver meus sonhos e voltei para realmente conseguir trabalhar e continuar com minha vida. Só que eu acho que o Brasil, ou vamos dizer a justiça brasileira, percebeu um erro. Porque eu acho que quando o juiz conheceu a nova lei de imigração e revogou o decreto, eu acho que eles não estavam realmente percebendo o tamanho da luta. Por quê? Porque eu acho que atrás dessa decisão, eles foram sentar e pensei, não pode uma mulher preta, africana, sobrevivente do sistema carcerário, artista, mudar as leis brasileiras. Porque minha responsabilização e tirar o decreto de expulsão ia mudar as leis dentro da imigração. Porque o que isso ia dizer? Eu, como mulher, não vou se sentir obrigado a casar, eu não vou se sentir obrigado a ter filho, eu não vou se sentir obrigado de largar tudo que eu sou e pedir as estátuas de refúgio. Mas eu ia realmente conseguir viver livre, responder por meu nome, pela minha arte, pelo meu trabalho, pela minha contribuição na sociedade e comunidade brasileira. Então, isso foi tão forte, porque isso ia mudar a história de mais de 100 anos no Brasil. A gente entende que esse decreto de expulsão do Ministério da Justiça e a decisão da segunda instância do Tribunal Regional Federal, que revogou a sentença reconhecendo a Duduzo como sujeito de direitos, é parte do racismo estrutural que a gente vê tão presente no judiciário, no legislativo, no executivo, né? E que, principalmente em se tratando de uma mulher negra, imigrante, que está buscando ter os seus direitos garantidos aqui no Brasil, ela é já um alvo, né, dessas atitudes racistas que fazem parte desse sistema. Então, eu acho que por isso eles decidiram, não, a gente não pode nem responsabilizar, dar o documento de RNE para ela, a gente não pode também expulsar ela.
Porque eu estou nesse limbo. Eles não conseguem me expulsar. Porque se eles realmente afetizam esse decreto de expulsão, aí vai ser uma luta dos Nações Unidas. Todo mundo vai entrar nessa luta porque está no papel, está nas leis. Mas por que não está na prática? Então eles meio me deixaram assim para se virar. Os países, eu diria, que têm esse processo um pouco mais avançado, criam uma secretaria, muitas vezes até um ministério específico para a recepção dessas figuras, né, do refugiado e do migrante. Então, acho que um possível avanço do Brasil, para além, obviamente, das ferramentas de recepção dessas pessoas, é criar de maneira um pouco mais centralizada quem é efetivamente responsável por essa figura. Porque o que me parece, muitas vezes, é que tem uma certa confusão de quem é o responsável por esse indivíduo, né, que está passando aí por um dilema humanitário e que tem que ser recebido de maneira correta e de maneira digna, e aí fica, às vezes, uma certa troca de bolas aí, cada um empurrando para um lado quem seria efetivamente, do ponto de vista do Estado, o responsável para cuidar dessa figura. O sistema internacional de direitos humanos pode ser uma opção também para denunciar a situação que a Duduzo vem enfrentando. É possível enviar uma denúncia individual sobre a situação dela, por exemplo, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, juntando todas essas provas de que, no âmbito do judiciário brasileiro, foram esgotadas todas as possibilidades de reverter essa violação de direitos, né, que é a expulsão, e, a partir disso, dá início a essa discussão a nível internacional, e a gente sabe que a jurisprudência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos já tem algumas decisões relacionadas à questão da expulsão, justamente de acordo, né, com essa visão dos direitos humanos, com a visão entendendo sobre a necessidade do Estado analisar o caso de acordo com a sua proporcionalidade, né? Então, de fato, o caso da Duduzo, a expulsão seria desproporcional, né, pelas questões todas que já foram comprovadas e evidenciadas, né, largamente no processo. Não, aqui no Brasil, não somente depende de uma pessoa só, né? Principalmente, tem que ter uma forma de mudança nos pensamentos dos povos brasileiros. Porque não adianta o juiz tirar o decreto de expulsão, não adianta o juiz me dar o RNE, de me regularizar, se eu vou realmente continuar sofrendo a punição de ter passado pelo sistema carcerário. Porque o que acontece? No momento que eu conto para alguém que eu passei pelo sistema carcerário, as pessoas seguram a bolsa como se fosse vou roubar, ou vou tirar o celular. As pessoas ficam... Você dá para ver nos olhos das pessoas olhando para mim como uma coitada. E eu não sou. Igqirha lendlela nguqongqothwane. Igqirha lendlela bathi nguqongqothwane. Igqirha lendlela lona nguqongqothwane. Igqirha lendlela bathi nguqongqothwane. Selequbule gqitha phalona bathi nguqongqothwane. Hola qubula gqitha pha kuthiwa nguqongqothwane. Selequbule gqitha pha nguqongqothwane. Selequbule gqitha pha